Você já teve alguém tão próximo que dormia no peito, que te olhava e sorria querendo te ver morta? Pois eu tive. E quando você ouvir minha história até o final, você vai entender por que eu digo que o inferno às vezes mora dentro de casa, usa vestido bonito e te chama de mãe. Meu nome é Margarida, tenho 62 anos e essa é a história de como minha própria filha tentou me jogar numa cova ainda respirando. Sabe, minha filha, quem está me ouvindo agora está fazendo uma coisa linda, porque histórias como a minha podem salvar outras pessoas de passarem pelo que eu passei. Se você se inscrever no canal, você ajuda essas histórias chegarem a quem precisa. E acredite, sempre tem alguém precisando ouvir isso. Era uma segunda-feira do mês de março, quando ouvi a chave girando na fechadura da minha casa com uma pressa que não era normal. Já eram quase 10 da noite. E Clara, minha filha única, nunca vinha me visitar depois do jantar. Eu estava na cozinha, lavando a última xícara do meu chá de erva cidreira, quando ela entrou como um temporal. O barulho que ela fez ao fechar a porta foi igual àqueles filmes de terror, quando você sabe que a desgraça está chegando. Clara apareceu na cozinha com uma cara que eu nunca tinha visto. Os olhos dela estavam diferentes, brilhando de um jeito que me fez lembrar de cobra no sol. Atrás dela vinha um homem que eu não conhecia, carregando uma pasta de couro preta que parecia pesar mais que o mundo. "Mãe", disse ela, com uma voz doce demais. "Trouxe uma surpresa para a senhora." Surpresa. A palavra ficou ecoando na minha cabeça igual sino de defunto. Na minha idade, surpresa nunca é coisa boa, principalmente quando vem acompanhada de estranho em casa. O homem se aproximou e estendeu a mão para mim com um sorriso que não chegava nos olhos. "Senhora Margarida, muito prazer. Sou o Dr. Edmundo, advogado. Sua filha me procurou porque está muito preocupada com sua segurança." Minha segurança. Eu que sempre dormi com as portas abertas, que conhecia cada vizinho pelo nome, que nunca tive medo de nada nessa vida. De repente eu estava insegura na minha própria casa? Olhei para Clara esperando uma explicação, mas ela só sorriu daquele jeito que aprendeu quando era pequena e quebrava alguma coisa. "Senta aqui, mãe", disse ela puxando uma cadeira da mesa. O Dr. Edmundo veio resolver uma situação muito delicada. O jeito que ela disse "delicada" me deu um arrepio na espinha. Sentei na cadeira, mais por curiosidade do que por obediência, e vi o tal doutor abrir a pasta como quem abre um caixão. Ele tirou um maço de papéis tão grosso que parecia um livro e espalhou tudo na minha mesa de cozinha. Formulários, carimbos, assinaturas que eu não reconhecia. "Senhora Margarida", começou ele com voz de vendedor de remédio milagroso, "sua filha Clara está preocupada porque a senhora está ficando esquecida, se machucando, tendo pequenos acidentes domésticos." Pequenos acidentes domésticos. Eu que nunca me machuquei, nem fazendo fogo no fogão de lenha. Eu que subo em banquinho para trocar lâmpada até hoje. Eu que lembro de tudo, desde o nome do primeiro namorado até a data que plantei cada árvore do quintal. De repente, eu estava esquecida? "Clara, minha filha", falei olhando direto nos olhos dela. "Que história é essa de acidente?" Ela baixou o olhar, igual fazia quando era criança, e inventava mentira. "Mãe, a senhora não lembra, mas semana passada caiu no banheiro. E outro dia esqueceu o fogão ligado." Mentira. Mentira descarada saindo da boca da minha própria filha. Eu nunca caí no banheiro da vida. E meu fogão tem mais de 20 anos sem dar problema. Mas o Dr. Edmundo estava anotando tudo num papel, como se as mentiras da Clara fossem evangelho. "O que estamos propondo", continuou ele, "é uma medida preventiva. Clara quer cuidar dos seus bens enquanto a senhora ainda está, como posso dizer, em condições de autorizar." Em condições de autorizar. Como se eu fosse um animal que ainda consegue assinar o nome antes de morrer. Foi nesse momento que entendi. Eles não tinham vindo me visitar. Eles tinham vindo me enterrar. Viva. Eles queriam que eu assinasse minha própria sentença de morte, financeiramente falando. Queriam que eu entregasse tudo que construí numa vida inteira para uma filha que estava me olhando como se eu fosse um estorvo. Clara se levantou e foi até a pia, fingindo que estava ajudando a lavar louça. Mas eu vi quando ela olhou pela janela da cozinha, verificando se algum vizinho estava vendo. Estava calculando, planejando, como um predador que cerca a presa.
E se eu não quiser assinar? Perguntei só para ver a reação. O silêncio que veio depois foi igual àquele que vem antes da tempestade. Clara parou de fingir que lavava a louça e se virou para mim devagar. O Dr. Edmundo limpou a garganta e disse: "Bom, senhora Margarida, nesse caso teríamos que tomar medidas mais drásticas. Drásticas." A palavra saiu da boca dele igual veneno de serpente. "Que tipo de medidas?" insisti. Clara voltou para a mesa e sentou do meu lado, colocando a mão no meu ombro, com uma carinha de quem está sofrendo. "Mãe, se a senhora não colaborar, vamos ter que pedir para o juiz decidir. E aí pode ser que a senhora tenha que ir para um lar de idosos." Lar de idosos. As palavras bateram no meu peito igual murro. Eu que sempre cuidei de casa, que sempre fui independente, de repente estava sendo ameaçada de ser trancada num lugar onde nem conhecia ninguém. E tudo isso vindo da boca da minha própria filha, a menina que eu pari, que criei sozinha depois que o pai dela morreu. O Dr. Edmundo começou a explicar os papéis, apontando onde eu deveria assinar: procuração geral, transferência de bens, autorização para a venda de imóveis. Tudo muito bem organizado, tudo muito legal. Eles tinham pensado em cada detalhe, menos um. Eles tinham esquecido que eu não era a velhinha boba que eles imaginavam, que eu tinha criado uma filha sozinha, trabalhado a vida toda, construído tudo que tinha com minhas próprias mãos, que eu sabia reconhecer mentira quando ouvia uma, e que quando uma mãe descobre que a própria filha quer destruí-la, ela é capaz de coisas que nem ela mesma imaginava. Peguei a caneta que o Dr. Edmundo estava me oferecendo e fingi que ia assinar. Vi os olhos da Clara brilharem de ganância. Vi o doutor se inclinar para frente, ansioso. Eles já estavam contando o dinheiro na cabeça. Mas ao invés de assinar, eu olhei bem nos olhos da minha filha e disse: "Clara, minha filha, antes de assinar, quero te fazer uma pergunta." Ela sorriu, achando que tinha ganhado. "Claro, mãe, pode perguntar. Você realmente acha que sua mãe é burra a esse ponto?" O sorriso dela morreu na cara igual planta na seca. A cara da Clara quando eu fiz aquela pergunta foi igual a de quem levou um tapa na alma. O Dr. Edmundo engoliu em seco e começou a gaguejar qualquer coisa sobre estar tarde, que precisava ir embora. Mas eu não tinha terminado. Não mesmo. "Senta aí, doutor." Falei com uma voz que nem eu sabia que ainda tinha dentro de mim. "Vamos conversar direito sobre essa história toda." Clara tentou protestar, mas eu levantei a mão e ela se calou igual cachorro que conhece o dono. "Clara, minha filha, você esqueceu de onde veio?" E foi aí que comecei a contar. Comecei a contar a história que ela queria que eu esquecesse. A história que explicava por que aquela casa, aqueles bens, aquela vida que ela queria roubar, existiam. Porque minha filha que está me ouvindo, quando alguém tenta apagar nossa história, é nossa obrigação gritar ela bem alto. Eu tinha 17 anos quando conheci o pai da Clara. Era um rapaz bonito, trabalhador, pedreiro igual meu pai. Naquele tempo, ser pedreiro era profissão de homem honrado, que construía os sonhos dos outros com as próprias mãos. Ele se chamava João, tinha 22 anos e uns olhos verdes que pareciam 2 pedaços de mar. Me pediu em namoro numa festa junina, na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma. Casamos no ano seguinte, numa cerimônia simples na igreja do centro. Eu usava o vestido da minha mãe, que tinha guardado desde o casamento dela, cheirando a naftalina e promessas. João usava um terno emprestado do padrinho, mas estava mais bonito que príncipe de filme. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos amor de sobra e vontade de construir uma família. Clara nasceu 2 anos depois, numa madrugada de dezembro que eu nunca vou esquecer. Foi um parto difícil, dessas coisas que mulher não esquece nem quando quer. Mas quando puseram aquela menininha nos meus braços, roxa e berrando igual porca no terreiro, eu soube que tinha encontrado minha missão na vida. João ficou uma semana inteira levando foto dela no bolso da camisa, mostrando para todo mundo na obra. Nesses momentos difíceis da vida, sabe o que sempre me deu força? A palavra de Deus. Tenho uma Bíblia especial que ganhei da minha mãe, que me acompanha desde sempre. Se você também precisa de força espiritual na sua caminhada, tem o link de uma Bíblia linda no comentário fixado aqui embaixo. Às vezes, a gente precisa se agarrar em algo maior que a gente para continuar. Quando Clara completou 5 anos,
João conseguiu comprar um terreno na periferia da cidade. Não era grande coisa, um pedaço de terra batida com uma cerca de arame farpado, mas para nós era igual palácio. É aqui que vamos construir nosso castelo, Margarida, dizia ele, apontando para o chão pelado. É aqui que nossa menina vai crescer. E foi o que fizemos. Tijolo por tijolo, fim de semana por fim de semana, feriado por feriado. João trabalhava na construção civil durante a semana e construía nossa casa nos momentos livres. Eu ajudava carregando massa, pintando paredes, cuidando da Clara que brincava entre os materiais com um capacete amarelo que o pai tinha dado de presente. Foram anos de sacrifício que Clara parecia ter esquecido completamente. Anos de acordar 5 da manhã para fazer marmita para o marido, de trabalhar de faxineira nas casas dos outros para juntar dinheiro para nossa casa, de costurar roupa até altas horas para conseguir comprar um saco de cimento a mais. Clara era pequenininha, mas já ajudava do jeito dela, separando preguinhos por tamanho, varrendo a obra com uma vassourinha de brinquedo. Lembro do dia que colocamos a primeira porta. Clara, com seus 6 anos, fez questão de ser a primeira a entrar. Agora é nossa casa de verdade, né, mãe? Perguntou correndo pelos cômodos vazios. Agora ninguém pode mandar a gente embora. Exatamente o que o pai dela sempre dizia, como se soubesse que um dia alguém ia tentar. A casa foi crescendo devagar, mas crescendo. Primeiro os quartos, depois a sala, a cozinha, o banheiro. João tinha mão, boa para qualquer serviço. Fazia armário, prateleira, jardineira. Uma casa tem que crescer junto com a família, explicava para Clara. Ela tem que se adaptar às nossas necessidades. Quando Clara fez 10 anos, João conseguiu um serviço que pagava melhor, mas era mais perigoso. Obra em prédio alto, trabalho em andaime. Eu não gostava da ideia. Tinha um pressentimento ruim, aquele mesmo instinto que toda mãe tem quando algo não está certo. João, a gente não tem pressa, falei. A casa está boa do jeito que está, mas ele já tinha decidido. Quero deixar vocês seguras, Margarida. Quero que se um dia acontecer alguma coisa comigo, vocês tenham pelo menos a casa quitada, como se soubesse que o tempo estava contado. O acidente aconteceu numa manhã de agosto. Clara estava na escola quando recebi a ligação. Andaime mal montado, vento forte, um movimento em falso. João caiu do 8º andar. Nem chegou ao hospital com vida. Lembro de cada detalhe daquele dia horrível. O cheiro do feijão queimando no fogão enquanto eu corria para o hospital, a expressão do médico quando me deu a notícia, o silêncio no ônibus da volta para casa. Como ia contar para uma menina de 10 anos que o pai não voltaria mais? Quando Clara chegou da escola, me encontrou sentada no sofá da sala, ainda de uniforme de faxineira. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Cadê o pai? Foi a primeira pergunta. Senta aqui do meu lado, minha filha. Falei puxando ela para perto. Preciso te contar uma coisa. Vi o mundo dela desabar em tempo real. A menina alegre e tagarela de minutos antes se transformou numa criança silenciosa e perdida. Choramos juntas naquele sofá até o sol se pôr. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Além da dor da perda, havia as questões práticas. A empresa pagou uma indenização pequena, suficiente para quitar a casa, mas não muito mais que isso. Meu salário de faxineira não cobria todas as despesas. Clara precisava de roupas, material escolar, comida, remédio quando ficava doente. Foi quando descobri que conseguia costurar melhor do que imaginava. Comecei fazendo pequenos concertos para as vizinhas, depois roupas simples, até conseguir uma clientela fixa. Trabalhava de manhã nas casas dos outros e à tarde e noite na máquina de costura. Clara me ajudava como podia, organizando os tecidos por cor, entregando roupas prontas para as clientes próximas. Cuidava da casa enquanto eu trabalhava. A gente vai conseguir, mãe, dizia quando me via preocupada com as contas. O pai deixou a casa quitada, a gente vai conseguir. E conseguimos. Ano após ano, conta após conta, Clara se tornou uma adolescente responsável, estudiosa, determinada. Vou me formar na faculdade, dizia. Vou conseguir um emprego bom e cuidar da senhora. Acompanhei cada etapa da vida dela. As primeiras notas baixas no ensino médio, os namoros da adolescência, a ansiedade do vestibular, a alegria da aprovação no curso de psicologia. Quando se formou,
Choramos as duas na formatura. João estaria tão orgulhoso. Clara conseguiu um emprego numa clínica particular logo depois da faculdade. Não ganhava muito, mas era um começo. Passou a me ajudar com as despesas da casa, mesmo eu insistindo que não precisava. A casa é nossa, mãe. Quero ajudar a cuidar dela. Foram anos bons. Clara crescia profissionalmente, conseguiu montar o próprio consultório. Eu continuava-se com meus trabalhos de costura, mais por prazer que por necessidade. A casa se mantinha em pé e acolhedora. Mas alguma coisa mudou quando Clara fez 30 anos. Não sei se foi a idade, se foi o dinheiro que começou a ganhar melhor, se foi as amizades novas que fez. Ela começou a olhar para a nossa vida simples, como se fosse pequena demais para ela. Começou a falar de investimentos, de planejamento financeiro, de fazer o dinheiro render. Mãe, a senhora já pensou no futuro? Perguntava. E se ficar doente? E se precisar de cuidados especiais? Perguntas que me deixavam inquieta, porque vinham acompanhadas de um olhar diferente, avaliativo. E agora, ali na minha cozinha, com aquele doutor falso e os papéis na mesa, eu entendia que todas aquelas perguntas não eram cuidado, eram planejamento. Clara tinha passado anos planejando esse momento, essa noite, essa traição. Olhei para minha filha, sentada ali na mesa onde eu ensinei ela a fazer o dever de casa, e perguntei: Clara, você lembra de tudo que eu acabei de contar? Ela desviou o olhar. Lembra de cada tijolo que seu pai colocou nessa casa? Lembra de cada noite que eu passei costurando para você ter roupa bonita na escola? O doutor Edmundo estava claramente desconfortável, mexendo nos papéis sem saber o que fazer. Clara finalmente levantou os olhos e disse: Mãe, isso é passado. Estamos falando do futuro da senhora. Não, minha filha, respondi. Estamos falando de presente. Do presente que você quer roubar de mim. Porque eu também tenho uns papéis aqui para te mostrar. A cara do doutor Edmundo mudou completamente. Ele começou a suar frio, mesmo com o ventilador ligado. Clara ficou branca igual pano de prato. Que papéis são esses, mãe? Abri a pasta devagar, saboreando cada segundo daquele momento. Este aqui, disse mostrando o primeiro documento. É um extrato do cartório mostrando que alguém tentou pedir informações sobre a escritura da minha casa. Alguém que se apresentou como minha procuradora. Os olhos da Clara arregalaram igual pires. Mas que coisa estranha, não é? Porque eu nunca dei procuração para ninguém. O doutor Edmundo começou a guardar os papéis dele às pressas, mas eu continuei. Este outro aqui é ainda mais interessante. Mostrei um segundo documento. É um relatório do banco mostrando que alguém tentou acessar informações da minha conta. Alguém que conhecia meus dados pessoais, minha data de nascimento, o nome da minha mãe. Clara tentou falar, mas eu não deixei. E este aqui, peguei o terceiro papel. Este é o mais interessante de todos. É uma gravação que meu vizinho, seu Raimundo, fez quando você foi na casa dele semana passada. Apertei o play no meu celular velho, desses que tem botão, e a voz da Clara saiu pelo alto-falante. Seu Raimundo, o senhor sabe que minha mãe está ficando meio esquecida, né? Às vezes ela fala umas coisas que não fazem sentido. Se ela vier aqui contando alguma história estranha, o senhor não deve dar muita atenção. Coitadinha, está ficando com a cabeça ruim. O silêncio que desceu naquela cozinha foi igual o que vem antes de uma tempestade muito grande. Clara estava respirando pesado, o doutor Edmundo suando igual porco no sol. Eu estava calma, mais calma do que tinha estado em meses. Sabe o que mais me doeu, Clara? Perguntei olhando bem no fundo dos olhos dela. Não foi descobrir que você quer roubar minha casa. Não foi descobrir que você quer me internar num asilo. Foi descobrir que você andou por aí falando que sua mãe está louca. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, mas eu sabia que não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de quem foi pega na mentira. Mãe, eu posso explicar? Pode nada. Bati a mão na mesa com tanta força que as xícaras chacoalharam. Você pode explicar como uma filha que mama no peito da mãe, que cresceu no colo da mãe, que teve tudo o que quis na vida por causa do suor da mãe, pode olhar nos olhos dessa mesma mãe e tentar destruir ela? O doutor Edmundo se levantou. Eu acho melhor eu ir embora. Esta é uma questão de família. Senta aí, gritei com uma voz que nem eu sabia que tinha. Você não vai a lugar nenhum antes de eu terminar. Ele sentou igual cachorro assustado. Porque você não é doutor coisa nenhuma, não é mesmo? Ele tentou gaguejar uma resposta, mas eu não dei tempo.
Seu Manuel, do cartório, me disse que você apareceu lá também, tentando se passar por advogado. Mas você esqueceu de uma coisa, meu filho. Advogado tem registro na OAB. E quando seu Manuel pediu seu número de registro, você saiu correndo igual ladrão de galinha. A máscara caiu. O homem que tinha entrado na minha casa se passando por doutor agora estava tremendo igual vara verde. Senhora, eu posso explicar? Explica nada. Você é um vigarista, um golpista de marca maior. Peguei o telefone e comecei a discar. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Não! Gritou Clara. Mãe, pelo amor de Deus, não faça isso! Parei de discar e olhei para ela. Ah, agora você se preocupa comigo? Agora você não quer que eu seja prejudicada? Desliguei o telefone. Está bem, não vou chamar a polícia. Ainda. Clara suspirou aliviada, mas eu não tinha terminado. Vou fazer uma proposta para vocês dois. Você, apontei para o falso doutor, vai sair da minha casa agora e nunca mais voltar. Se eu souber que você está aplicando esse golpe em outras pessoas, aí... Sim, eu chamo a polícia. Ele levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Pegou a pasta e saiu quase correndo, sem nem se despedir. Ouvi o portão bater com força e o carro arrancar na rua. Agora éramos só eu e Clara, mãe e filha, sozinhas pela primeira vez em meses. Ela estava chorando baixinho, as mãos no rosto, os ombros tremendo. Por um momento, quase senti pena. Quase. Clara, falei com voz mais baixa, agora você vai me explicar tudo, desde o começo. Por que você fez isso? Comigo. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, a senhora não entende. Eu estou com problemas financeiros. O consultório não está rendendo o que eu esperava. Tenho dívidas no cartão de crédito, empréstimo no banco. E daí? Perguntei. Isso te dá o direito de roubar sua mãe? Não é roubar, explodiu ela. É investir. Esta casa vale muito dinheiro, mãe. Com esse dinheiro, eu posso quitar minhas dívidas e ainda investir numa clínica maior. Seria bom para todo mundo. Bom para todo mundo. E eu? Onde é que eu fico nessa história toda? Eu ia cuidar da senhora, ia colocar num lugar bom, com enfermeiros, com toda assistência. Um asilo. Não é asilo, mãe. É uma residência terapêutica. Lugar onde a senhora ia ter companhia, atividades, longe da minha casa, longe da minha vida, longe de tudo que construí. Levantei da cadeira e fui até a janela da cozinha. Lá fora, o quintal que João tinha plantado com tanto carinho. A árvore de manga que Clara subia quando era pequena. A horta onde eu ainda plantava tempero verde. Clara, você sabe quantas vezes eu pensei em vender esta casa? Ela balançou a cabeça. Nenhuma. Nem uma vez sequer. Sabe por quê? Porque esta casa não é só um lugar onde eu moro. É onde seu pai morreu de amor por você. É onde você deu os primeiros passos. É onde você chorou quando tirava nota baixa na escola. É onde você estudou para o vestibular. É onde você trouxe seu primeiro namorado para conhecer a família. Me virei para olhar para ela. Esta casa é nossa história, Clara. Nossa história de família. E você queria vender nossa história por causa de dívida no cartão de crédito? Ela começou a chorar mais forte. Mãe, eu não pensei assim. Eu só estava desesperada. Desesperada a ponto de inventar que sua mãe está louca? Desesperada a ponto de trazer um golpista para dentro da casa onde você cresceu? Desesperada a ponto de tentar me internar num asilo? Cada pergunta era uma facada no coração dela. Eu via, mas eram facadas necessárias, porque dor às vezes é a única coisa que ensina. E tem mais uma coisa que você não sabe, Clara. Voltei para a mesa e peguei outro papel da pasta. Este aqui é meu testamento. Testamento que fiz no cartório há 3 semanas, quando comecei a desconfiar de você. Ela arregalou os olhos. Testamento? É. E sabe para quem eu deixei a casa? Ela balançou a cabeça com medo da resposta. Para o asilo de idosos, carentes aqui do bairro. Para as vovós que não têm filha nenhuma para cuidar delas. A cara da Clara foi igual a de quem levou um soco no estômago. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Posso sim. E já fiz. Guardei o papel de volta na pasta, porque se minha própria filha acha que eu sou um estorvo, então é melhor que meus bens vão para quem realmente precisa. Clara se levantou da cadeira e veio em minha direção. Mãe, por favor, eu sei que errei, mas ainda dá tempo de consertar.
Dá tempo sim, concordei, mas não do jeito que você está pensando. Aceitar pode ir embora da minha casa e da minha vida para sempre. Ela engoliu em seco. Pela primeira vez na vida, minha filha estava com medo de mim. E sabe de uma coisa? Estava na hora. Que condições, mãe? Primeira condição: você vai me devolver cada centavo que gastou tentando investigar minha vida. Cada real que pagou para aquele golpista, cada centavo que gastou com cartório, com advogado falso, com tudo. Clara abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Não terminei. Segunda condição: você vai na delegacia comigo amanhã de manhã e vai contar tudo o que fez. Vai assumir que tentou aplicar golpe na própria mãe. Vai ficar registrado para que, se você tentar fazer isso com outra pessoa, já tenha antecedente. Mãe, isso vai destruir minha carreira. Eu sou psicóloga, trabalho com pessoas. Terceira condição. Continuei como se ela não tivesse falado. Você vai procurar tratamento psicológico, porque uma filha que tenta internar a própria mãe sã num asilo para roubar os bens dela não está bem da cabeça. Clara estava ficando cada vez mais pálida. E a quarta condição, falei olhando bem no fundo dos olhos dela, você vai trabalhar para mim de graça por 1 ano inteiro. Vai vir aqui todos os dias depois do trabalho, vai cuidar da casa, vai fazer compra, vai cozinhar, vai lavar roupa, vai fazer tudo que uma filha deveria fazer por amor, mas você vai fazer por obrigação. Mãe, isso é humilhação. Não, Clara, isso é justiça. Levantei da cadeira e fui até a pia. Virei as costas para ela e comecei a lavar as xícaras do café, porque você me humilhou muito mais quando tentou me fazer de louca para os vizinhos. Me humilhou muito mais quando trouxe um estranho para dentro da minha casa para me roubar. Ouvi ela soluçar atrás de mim, mas não me virei. Minhas mãos tremiam lavando as xícaras, porque por mais forte que eu estivesse tentando parecer, por dentro eu estava destroçada. Descobrir que a própria filha quer destruir a gente é uma dor que não tem nome. E se eu não aceitar? Perguntou ela com voz quebrada. Se você não aceitar, respondi ainda de costas, você sai da minha casa agora e nunca mais volta. Mudo meu testamento hoje mesmo. Deixo tudo para a caridade e você não herda nem um prato rachado. E ainda denuncio você na polícia por tentativa de estelionato. O silêncio que veio depois foi igual ao de cemitério. Só se ouvia o barulho da água na pia e os soluços da Clara. Terminei de lavar as xícaras, sequei as mãos na toalha e me virei para ela. Então, qual é sua decisão? Clara estava com o rosto nas mãos, chorando igual criança. Quando levantou o olhar, vi nela a menina pequena que chorava quando se machucava. Por um momento, o coração de mãe quase falou mais alto. Quase. Mãe, eu aceito suas condições, disse ela entre soluços. Mas me deixa explicar por que eu fiz tudo isso. Não precisa explicar nada, Clara. Você já explicou tudo quando trouxe aquele homem aqui para me roubar. Sentei de volta na cadeira. Mas já que você quer falar, então fale. Mas dessa vez eu quero a verdade inteira, sem mentira, sem enrolação. Ela respirou fundo e começou a contar. A história real era ainda pior do que eu imaginava. Clara não estava apenas com dívidas. Ela estava sendo chantageada. Mãe, eu fiz uma coisa muito errada há alguns meses. Uma paciente minha, uma moça rica, me procurou porque estava com depressão. Durante as sessões, ela me contou que o marido dela tinha muito dinheiro escondido, que ele sonegava imposto, que tinha conta no exterior. Parei de respirar. Clara, me diz que você não fez o que eu estou pensando. Eu contei para umas pessoas. Pessoas que me prometeram muito dinheiro se eu passasse informações sobre os clientes ricos que me procuravam. Senti o mundo girar. Minha filha não era só uma golpista. Era uma psicóloga corrupta que vendia informações dos próprios pacientes. Jesus Cristo, Clara. Você traiu o sigilo profissional? Você vendeu seus pacientes? Eu estava precisando de dinheiro, mãe. O consultório não estava dando lucro. Eu tinha me endividado para montar o espaço. E agora essas pessoas estão te chantageando? Ela assentiu com a cabeça. Eles descobriram que eu não tenho como pagar o que eles queriam. Então começaram a me ameaçar. Disseram que se eu não arrumasse o dinheiro, iam contar para o conselho de psicologia o que eu fiz. A cada palavra que saía da boca dela, eu me sentia mais decepcionada. E você achou que roubar sua mãe ia resolver seus problemas? Eu estava desesperada. Não sabia mais o que fazer. Você podia ter me contado a verdade.
Podia ter pedido ajuda. Como, mãe? Como ia chegar aqui e contar que sou uma criminosa, que traí meus pacientes, que estou sendo chantageada? Ficamos em silêncio por um tempo, eu tentando processar tudo o que tinha ouvido, ela esperando minha reação. Finalmente falei: Clara, você sabe que... Agora não é só questão de dinheiro, né? Você cometeu crime. Crime contra seus pacientes, crime contra mim. Isso não se resolve só pagando. Eu sei, mãe. Eu sei que ferrei com tudo. E sabe o que mais me deixa triste? Não é nem o que você tentou fazer comigo. É descobrir que eu criei uma pessoa capaz de trazer bandido para dentro de casa, capaz de vender informação de gente que confiou nela, capaz de mentir igual respira. Clara começou a chorar mais forte. Mãe, eu posso mudar. Eu posso consertar tudo. Pode sim, mas não vai ser fácil. Levantei da cadeira e fui até o telefone. Primeiro, você vai ligar para esses bandidos que estão te chantageando e vai marcar um encontro. Mãe, eles são perigosos. Eu sei que são. Por isso vamos levar companhia. Peguei o cartão do delegado na gaveta. Dr. Carlos é meu conhecido de anos. Foi ele que me ajudou a investigar você. E ele vai adorar prender uns chantagistas. Clara arregalou os olhos. A senhora já estava investigando isso tudo? Filha, quando uma mãe sente que tem cobra no galinheiro, ela não fica parada esperando a cobra picar. Disquei o número do delegado. Alô, Dr. Carlos? É a dona Margarida. Aquele caso que conversamos está resolvido, mas apareceu coisa pior. A senhora pode vir aqui em casa? Desliguei o telefone e olhei para Clara. Agora você vai me contar tudo sobre esses chantagistas. Nome, endereço, telefone, como você os conheceu, quanto eles estão pedindo. Tudo. Mãe, se eu dedurá-los, eles podem fazer alguma coisa comigo. Clara, se você não dedurá-los, eu faço alguma coisa com você. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia, porque agora não é só você que está correndo perigo. Eles sabem onde eu moro, sabem que tenho esta casa, podem tentar aplicar golpe em outras famílias. Ela entendeu que não tinha escolha, começou a contar tudo, nomes, endereços, como funcionava o esquema. Eram 3 homens que se especializavam em chantagear profissionais liberais, médicos, advogados, psicólogos, qualquer um que tivesse acesso a informações valiosas de clientes ricos. Quando o Dr. Carlos chegou, meia hora depois, Clara repetiu toda a história para ele. Ele anotou tudo num caderninho pequeno, fez algumas perguntas e no final disse: Dona Margarida, sua filha vai ter que prestar depoimento formal na delegacia e dependendo do que descobrirmos sobre esse esquema, ela pode pegar cadeia. Clara ficou branca igual papel. Doutor, tem como evitar a cadeia? Depende. Se você colaborar com a investigação, se ajudar a gente a prender os outros, se reparar o dano que causou aos seus pacientes, aí talvez dê para negociar alguma coisa. E quanto à minha profissão? Dr. Carlos balançou a cabeça. Isso aí você vai ter que resolver com o Conselho de Psicologia. Mas sendo honesta, dificilmente você vai continuar exercendo a profissão depois disso. Foi aí que vi minha filha desabar de verdade. Não era mais choro de quem foi pega em flagrante. Era o choro de quem entendeu que tinha perdido tudo. A profissão, a dignidade, a confiança da mãe. Mas sabe o que me surpreendeu? Pela primeira vez na noite toda, eu senti que talvez ainda houvesse salvação para ela. Porque quem está ouvindo minha história precisa saber. Se você está passando por algo parecido, se alguém da sua família está tentando te prejudicar, não fique quieta. Denuncie, procure ajuda, se inscreva no canal para receber mais histórias como essa que podem te ajudar. Sua história pode salvar outras pessoas de passarem pelo que eu passei. Comente aqui embaixo. Você já desconfiou de alguém próximo tentando te prejudicar? Como você lidou com isso? Ela com voz rouca. O que vai acontecer comigo agora? Olhei para ela e por um momento vi a menina de 10 anos que chorou quando o pai morreu. Mas dessa vez ela não estava chorando por perda. Estava chorando por vergonha. E isso, pelo menos, me dava uma esperança pequena. Agora, Clara, você vai fazer exatamente o que eu disser. Sem questionar, sem reclamar, sem tentar negociar. Levantei da cadeira e fui até a gaveta onde guardo os papéis importantes. Porque se você quer ter uma chance de sair dessa encrenca com pelo menos um pingo de dignidade, vai ter que confiar na sua mãe.
Tirei da gaveta um papel que ela não conhecia. Sabe o que é isto? Ela balançou a cabeça. É uma procuração que fiz semana passada. Procuração dando poder para Dr. Henrique, meu advogado, cuidar de todos os meus bens caso eu fique incapacitada. Clara arregalou os olhos. Mãe, por que a senhora fez isso? Porque quando descobri que minha própria filha estava tentando me roubar, entendi que precisava me proteger. Mostrei o papel para ela. Esta procuração só entra em vigor se um médico atestar que estou mentalmente incapaz. Enquanto eu estiver bem da cabeça, ela não vale nada. Então por que está me mostrando isso? Porque agora você vai entender como funciona a mente de quem realmente quer te proteger, não te roubar. Guardei o papel de volta na gaveta. Dr. Henrique tem ordem para investigar qualquer pessoa que tentar questionar minha capacidade mental. Se alguém aparecer dizendo que estou louca, ele vai atrás dessa pessoa até descobrir quem mandou. Clara estava processando a informação devagar. A senhora sabia que eu ia tentar alguma coisa. Eu desconfiava. Mãe sente essas coisas. Sentei de volta na cadeira. E sabe qual foi meu primeiro sinal de alerta? Quando você começou a perguntar sobre meus documentos. Quando começou a querer saber sobre minha conta no banco. Quando começou a falar que eu estava esquecida. Mãe, eu estava desesperada. Desesperada, Clara, ou gananciosa. Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Porque quem está desesperado pede ajuda. Quem está ganancioso tenta roubar. Ela baixou a cabeça. A senhora tem razão. E tem mais coisa que você não sabe. Levantei de novo e fui até o telefone. Lembra que eu disse que tinha gravação sua falando mal de mim para o seu Raimundo? Ela assentiu. Pois bem, eu tenho mais gravações. Disquei um número e esperei atender. Alô, Conceição? É a Margarida. Pode trazer aquele gravador que te emprestei? Desliguei e olhei para Clara. Conceição é minha comadre há mais de 20 anos. Trabalha de faxineira em vários lugares, inclusive na clínica onde você atende. A cara da Clara foi ficando cada vez mais branca. Mãe, o que a senhora está querendo dizer? Estou querendo dizer que eu sei de tudo, Clara. Sei dos pacientes que você vendeu. Sei dos chantagistas. Sei até do dinheiro que você pegou emprestado no nome de pessoas que nem sabem que foram usadas. Conceição chegou 5 minutos depois. Uma mulher pequena, magra, mas com uns olhos espertos que não perdiam nada. Oi, Clara, cumprimentou minha filha com frieza. Não esperava te ver aqui hoje. Conceição, conta para Clara o que você ouviu na clínica dela. Conceição sentou numa cadeira e olhou para Clara como quem olha para bicho peçonhento. Menina, eu limpo aquela clínica há 2 anos. Conheço cada canto daquele lugar. E tem uma coisa que você não sabia. O ar-condicionado do seu consultório tem problema. Às vezes ele para de funcionar e você abre a janela. Clara estava ficando verde. E aí? E aí, minha filha, que eu escuto conversas. Conversas suas no telefone, conversas com pacientes, conversas com gente que não deveria estar ali. Conceição tirou um gravador pequeno da bolsa. Inclusive esta conversa aqui. Apertou o play e a voz da Clara ecoou na cozinha. Escuta, eu tenho mais informações. A mulher do deputado vem aqui toda semana. Ela me conta tudo sobre os negócios do marido. Mas dessa vez, eu quero 50 mil, não 20. O silêncio que desceu naquela cozinha foi igual ao de morte. Clara estava olhando para o gravador como se fosse uma cobra venenosa. Conceição, você gravou minhas conversas? Gravei sim, porque quando a Margarida me contou que você estava tentando roubar ela, eu lembrei de todas as conversas estranhas que tinha escutado. Aí resolvi investigar melhor. Aí, e tem mais, falei. Conceição descobriu que você não estava só vendendo informações de pacientes, estava falsificando receitas médicas também. Clara se levantou da cadeira tão rápido que derrubou o copo d'água. Como vocês descobriram isso? Porque minha filha, disse Conceição, eu limpo a clínica do Dr. Roberto também. E ele comentou com a secretária que andaram aparecendo receitas falsas com a assinatura dele. Receitas de remédio controlado. E sabe o que mais interessante? Continuei. As receitas falsas começaram a aparecer na mesma época que você começou a ter pacientes novos, pacientes que pagavam em dinheiro e não queriam ficar registrados. Clara desabou na cadeira e começou a chorar descontroladamente. Era o choro de quem sabe que foi descoberta em tudo, absolutamente tudo. Mãe, pelo amor de Deus,
Não me entregue para a polícia. Eu posso devolver tudo. Posso consertar tudo. Clara, você falsificou receita médica. Vendeu informação de paciente. Tentou me roubar. Tentou me internar para ficar com meus bens. Levantei da cadeira e fui até ela. Você acha que dá para consertar tudo isso como? Eu não sei, mas tem que ter um jeito. Foi aí que Conceição falou. Tem um jeito sim. Todas nós olhamos para ela. Como assim, Conceição? Dr. Carlos me procurou ontem. Disse que a polícia está investigando uma quadrilha grande de falsificação de receitas e chantagem de profissionais liberais. Se a Clara colaborar, entregar todos os contatos, devolver todo o dinheiro e testemunhar contra os outros, talvez ela escape da cadeia. Clara se agarrou nessa esperança igual afogado se agarra em tábua. Conceição, você acha que Dr. Carlos toparia um acordo? Acho, mas tem um preço. Que preço? Você vai ter que abrir mão da sua profissão para sempre. Vai ter que devolver cada centavo que ganhou ilegal. Vai ter que trabalhar de graça para reparar o dano que causou. E vai ter que cumprir trabalho comunitário por 5 anos. Clara ficou em silêncio por um tempo longo, processando tudo. Finalmente perguntou: E minha mãe? O que vai acontecer entre eu e ela? Olhei para minha filha e senti uma mistura de raiva, decepção e amor que só mãe entende. Clara, você quebrou minha confiança de um jeito que talvez nunca mais conserte. Mas você ainda é minha filha. Isso significa que a senhora me perdoa? Significa que eu vou te dar uma chance de reconquistar meu respeito. Uma chance só? Se você aceitar o acordo com a polícia, se devolver tudo que roubou, se cumprir suas obrigações sem reclamar, aí a gente conversa sobre perdão. Clara assentiu com a cabeça. Eu aceito. Aceito tudo. Então amanhã de manhã você vai comigo na delegacia. Vai contar tudo para Dr. Carlos. Tudo mesmo, sem esconder nada. Peguei minha bolsa e tirei um papel. E vai assinar este termo de compromisso que eu preparei. Que termo? Termo dizendo que você renuncia a qualquer direito sobre meus bens enquanto eu estiver viva. Que nunca mais vai questionar minha capacidade mental. Que vai me pagar pensão de R$ 500 por mês pelos próximos 10 anos como reparação pelo que tentou fazer. Clara leu o papel em silêncio. Quando terminou, olhou para mim e disse: Mãe, esse termo é praticamente uma confissão de culpa. É exatamente isso. Uma confissão de culpa assinada, datada e testemunhada. Apontei para Conceição. Para que se você tentar me prejudicar de novo, eu tenha prova por escrito do que você é capaz. Clara pegou a caneta que eu ofereci e assinou o papel sem hesitar. Conceição assinou como testemunha. Guardei o documento na gaveta junto com os outros. Pronto, falei. Agora você oficialmente reconheceu que tentou me roubar. E oficialmente se comprometeu a nunca mais fazer isso. Conceição se levantou para ir embora. Margarida, você quer que eu entregue as gravações para Dr. Carlos? Entrega sim. E obrigada. Por tudo, comadre. Você me salvou de uma desgraça grande. Depois que Conceição foi embora, ficamos só eu e Clara de novo. Mas agora o clima era diferente. Não era mais mãe contra filha. Era mãe tentando salvar filha de si mesma. Clara, falei, agora você vai me escutar com atenção, porque o que eu vou falar pode salvar sua vida. Pela primeira vez naquela noite horrível, vi um pouco da minha filha de verdade naqueles olhos. O que eu vou te falar agora, Clara, é a diferença entre você virar uma criminosa de verdade ou conseguir se reerguer na vida. Sentei na cadeira ao lado dela, peguei suas mãos e olhei bem no fundo dos olhos dela. Esses homens que estão te chantageando não são brincadeira. Eles matam por muito menos do que você fez. Ela tremeu. Mãe, eles me ameaçaram. Disseram que se eu não pagasse, iam fazer alguma coisa comigo. Por isso mesmo que amanhã você vai colaborar com o Dr. Carlos para prender eles, porque enquanto eles estiverem soltos, você não vai ter paz nunca. Apertei as mãos dela. Mas você precisa entender uma coisa. Sua vida como você conhecia, acabou. A Clara psicóloga morreu hoje. Agora você precisa descobrir quem é a Clara que vai nascer no lugar. Mãe, eu não sei como recomeçar. Perdi tudo. Profissão, dinheiro, dignidade. Perdeu mesmo. Mas sabe o que você não perdeu? Ela balançou a cabeça. Não perdeu a vida. Não perdeu a chance de ser uma pessoa decente. E se você quiser muito, não perdeu sua mãe. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela de novo, mas dessa vez eram diferentes.
Não eram lágrimas de raiva ou desespero. Eram lágrimas de alívio. Clara, vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Levantei e fui até a janela da cozinha. Lá fora, a noite estava calma, com as estrelas brilhando igual diamantes no céu escuro. Quando seu pai morreu e eu fiquei sozinha com você, eu pensei em desistir de tudo. Ela me olhou surpresa. Como assim, mãe? Pensei em vender a casa que mal tinha terminado de construir, pegar você e ir morar com minha irmã em São Paulo. Seria mais fácil, mais seguro. Me virei para olhar para ela. Mas sabe o que me fez ficar? O quê? Você. Você tinha 10 anos e me disse: Mãe, o pai disse que esta casa é nossa. A gente não pode abandonar o sonho dele. E foi aí que entendi que às vezes a gente precisa lutar não só por nós, mas pelos sonhos de quem a gente ama. Clara ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. Seu pai sonhava em deixar você numa situação boa na vida. Sonhava em ver você formada, independente, sendo uma pessoa honesta. Voltei para perto dela. Ele está revolto no túmulo vendo o que você se tornou, mas ainda dá tempo de fazer as pazes com a memória dele. Como, mãe? Como eu faço isso? Sendo a filha que ele queria que você fosse, trabalhando honesto, ajudando as pessoas, construindo alguma coisa boa no mundo. Peguei suas mãos de novo e cuidando da sua mãe velha, ao invés de tentar roubar ela. Clara soltou um riso meio chorado. A senhora não é velha, mãe. A senhora é uma guerreira. Sou sim. E foi essa guerreira que criou você. Então sei que lá no fundo você tem um pouco de guerreira também. Passamos o resto da noite conversando. Clara me contou tudo nos mínimos detalhes. Como começou a vender informações, como conheceu os chantagistas, como a coisa foi crescendo até sair do controle, como chegou ao ponto de achar que roubar a própria mãe era a única saída. Sabe o que mais me assusta, mãe? É que eu cheguei a acreditar nas minhas próprias mentiras. Cheguei a achar que a senhora estava realmente ficando esquecida. Isso se chama autoconvencimento, Clara. Quando a gente quer muito acreditar numa mentira, a gente consegue se convencer que ela é verdade. No dia seguinte, fomos juntas para a delegacia. Clara contou tudo para Dr. Carlos, entregou todos os contatos, todos os documentos, todas as provas que tinha contra os chantagistas. O acordo foi feito. Ela colaboraria com a investigação, devolveria todo o dinheiro roubado e cumpriria trabalho comunitário por 5 anos. 3 meses depois, a quadrilha inteira foi presa. Clara foi peça fundamental na investigação. Por causa da colaboração dela, conseguiu escapar da cadeia, mas perdeu o direito de exercer psicologia para sempre. 6 meses depois do dia que quase fui enterrada viva pela própria filha, Clara estava trabalhando como auxiliar numa creche do bairro. Ganhava pouco, mas estava ganhando honesto. Todo final de semana vinha me ajudar em casa. Cumpria religiosamente a pensão que se comprometeu a pagar. Mãe, disse ela num domingo, enquanto ajudava a estender roupa no varal. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. A senhora já me perdoou? Parei de estender a roupa e olhei para ela. 6 meses tinham mudado muito minha filha. Ela estava mais magra, com umas rugas que não tinha antes, mas os olhos estavam diferentes, mais limpos, mais honestos. Clara, perdão não é coisa que se dá assim de uma vez. Perdão se constrói igual casa, tijolo por tijolo, dia por dia. Voltei a estender a roupa, mas posso te dizer que já não sinto mais raiva de você. E confiança? A senhora acha que um dia vai confiar em mim de novo? Confiança. Minha filha, é igual virgindade. Quando perde, nunca mais volta igual era antes. Ela ficou cabisbaixa. Mas isso não significa que não pode nascer uma confiança nova, diferente, talvez até mais forte. E como eu faço para conseguir essa confiança nova? Continuando a fazer o que você está fazendo, trabalhando honesto, cumprindo seus compromissos, sendo a filha que seu pai queria que você fosse. 1 ano depois, Clara já era supervisora da creche. 2 anos depois, estava estudando pedagogia numa faculdade pública, pagando do próprio bolso. 3 anos depois, tinha se tornado uma das educadoras mais respeitadas do bairro. Mãe, disse ela numa tarde, quando já estava com seus 35 anos, eu queria te dar uma coisa. Tirou da bolsa um envelope lacrado. Pode abrir. Dentro do envelope tinha uma escritura. A escritura de uma casa pequena que ela tinha comprado no bairro vizinho.
Clara, o que é isso? É minha casa, mãe. Comprei com meu trabalho, com meu suor honesto. Ela sorriu, um sorriso que não via há anos. E queria te mostrar que aprendi a construir igual meu pai construiu. Devagar, mas com dignidade. Foi nesse momento que soube que minha filha tinha ressuscitado. Não era mais a Clara que tentou me enterrar viva. Era uma Clara nova, nascida das cinzas da vergonha e do arrependimento. Hoje, 5 anos depois daquela noite terrível, Clara dirige uma escola particular pequena, mas próspera. Já quitou toda a dívida comigo. Já cumpriu todo o trabalho comunitário. E toda terça-feira vem jantar em casa, traz flores e me conta sobre os alunos dela. Mãe, disse ela na semana passada, obrigada por não ter desistido de mim. Mãe nunca desiste de filho, Clara. Mãe pode ficar brava, pode ficar decepcionada, pode até ficar com medo, mas nunca desiste. E sabe por que estou contando essa história para vocês que estão me ouvindo? Porque se você está passando por alguma coisa parecida, se alguém da sua família está tentando te prejudicar, se você descobriu que não pode confiar em quem deveria te proteger, quero que saiba que você não está sozinha. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais podem nos machucar. Mas isso não significa que temos que aceitar ser machucadas. Temos o direito de nos defender, de nos proteger, de lutar pela nossa dignidade. E se você é alguém que já fez mal para a sua família, se você já traiu a confiança de quem te ama, saiba que ainda há esperança. O caminho é longo, é doloroso, mas é possível. Minha Clara é a prova viva disso. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa com ela, me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal porque histórias como essa podem ajudar outras pessoas que estão passando por situações difíceis. Sua inscrição não é só um número, é uma forma de fazer o bem chegue onde precisa chegar. E se você tem uma história parecida, se passou por alguma traição familiar, se conseguiu reconstruir uma relação que parecia perdida, compartilha com nossa comunidade. Porque às vezes ouvir que alguém conseguiu sair do buraco é o que a gente precisa para não desistir. Lembre-se, família não é só sangue. Família é amor, é respeito, é cuidado mútuo. E quando isso quebra, a gente tem todo o direito de exigir que seja consertado direito. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Obrigada por me dar a chance de dividir minha dor, mas também minha vitória. Porque no final das contas, essa história não é sobre quase ser enterrada viva. É sobre ressuscitar mais forte do que nunca. Um abraço no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, enquanto há vida, há esperança. Sempre.